Seja muito bem-vindo, Celso, ao Empreenda SC. Muito prazer ter você aqui com a gente, compartilhando um pouco dessa linda história. Um case muito legal, estava conversando aqui nos bastidores e tem coisas que me surpreenderam, inclusive. Então, seja muito bem-vindo. Boa, legal. Primeiro agradeço o convite, fico feliz de poder participar e contar um pouco da minha história. Espero que eu possa ajudar outras pessoas a pensarem ou a se motivarem a empreender, como eu também empreendo. E começou cedo, né? Como é que foi essa história que eu fiquei sabendo que tem até a parte internacional? Você conseguiu uns aprendizados muito legais ao longo dessa história e você contando, eu acredito que tenha muito aprendizado nessa linha, né? Legal, boa. Então, como eu estava comentando aqui com vocês nos bastidores, acho que a minha história começa desde muito pequeno. Eu venho de uma família que é empreendedora, né? Então, avô, pai, né? Bisavô, né? No caso, parte da minha mãe, minha avó era também. Então, eu sempre respirei isso. Então, sempre isso me motivou a empreender, a valorizar isso, né? E aí, muito novo, eu comecei a trabalhar, né? E ser empreendedor como executivo. Então, eu estava comentando para vocês, o meu sonho era ser um caixeiro viajante internacional, era fazer negócio que pudesse impactar o mundo. Eu trago esse sentimento porque meu avô, né, exportava um óleo chamado sassafrás, o safrol, da década de 50 até o final dos anos 80. Ele vem da árvore sassafrás. Vem da canela sassafrás, é um óleo que é um óleo essencial, um óleo usado para muitas questões na parte química, farmacêutica, enfim, muito usado no mundo inteiro. Ele já exportava numa época que não tinha nada, nem telefone, nem nada, né? Enfim, isso me motivou a pensar em negócios internacionais. E aí eu li uma revista que falava sobre o caixeiro viajante internacional, quando eu tinha uns 11, 12 anos. Isso me fez querer trabalhar com negócios globais. E aí minha carreira iniciou, eu trabalhei com a minha família em alguns negócios, logo depois fui estudar relações internacionais, voltei para cá, para Santa Catarina, na época eu saí daqui para estudar, e aí meu primeiro emprego foi na Bosch, uma empresa alemã, primeiro emprego formal, digamos, né, fora a família. Ali eu aprendi muito sobre dados, estruturar a informação, isso foi em 2004, 2006. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu estava com 19 anos, e antes eu tinha só trabalhado com a família, né. E aí fiquei um tempo lá, mas logo saí porque lá eu não tinha essa possibilidade de trabalhar com desenvolvimento de negócio, com empreender, que é o que eu queria. Que já está no sangue de família. Já é algo que está no sangue. Na época eu tive um grande mentor, o Fernando Tourinho, que hoje ele é vice-presidente de recursos humanos da Bosch, América Latina. Ele era meu líder lá na Bosch e ele me orientou muito, né? Várias coisas de como eu sou hoje eu aprendi muito com ele, de como liderar, enfim. E na época ele mesmo viu esse meu papel e como eu tinha esse interesse, ele me apoiava muito. Eu encontrei daí uma vaga de emprego na Dudalina, que era uma empresa muito menor, pequena, né, perto da Bosch. Minha família foi bem contra quando eu decidi ir para lá, para ganhar menos da metade do que eu ganhava. Mas ali abriu as portas para mim porque eu entrei então com essa cabeça, mentalidade da área de controladoria, dados, com o meu perfil empreendedor, e logo eu chamei a atenção dos executivos lá da empresa, dos sócios, e eu tive a oportunidade de ganhar um papel na parte de exportação da Dudalina, que era uma área ainda pequena, exportação das marcas da empresa, né? Isso em 2006, se eu não me engano. Eu estava com 19 para 20 anos. Tinha acabado de fazer 20, na realidade. Chegou a começar algum estudo, iniciar a faculdade? Eu tinha trocado a faculdade de Relações Internacionais, que eu fazia lá em Curitiba, para FURB, para fazer administração, nessa época. Então eu comecei como estagiário, em 2 meses eu fiz um projeto lá de inovação dentro da Dudalina. Chamou atenção porque eu comecei a estruturar relatórios, que eu tinha aprendido a trabalhar com base de dados na Bosch. E aí, quem é que está fazendo esse tipo de relatório naquela época, em Excel, enfim, mais moderno? Já era algo um pouco assim. Porque eu tinha aprendido na Bosch, né? E aí chamou atenção, eu levantei a mão, vi que ia surgir uma vaga na parte de exportação e não tive medo de mandar um e-mail para o diretor dessa área e falar, olha, eu estou sabendo que vai surgir essa vaga e eu quero. Mas qual era o problema? Eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha ido para fora do Brasil. E era nem a passeio. E era uma experiência para a área internacional. Então, na época, o Rui, que era um dos sócios e diretores da Dudalina, me chamou para bater um papo. E ele falou, poxa, eu preciso de alguém experiente. Tu não tem experiência e tal, né? Nunca foi para fora. E eu falei, olha, eu não tenho experiência de fato, mas eu falo inglês, falo espanhol, tinha estudado em bons colégios aqui em Timbó, né? Sou de Timbó. E colégios públicos, mas aprendi muito isso e eu gostava de aprender e coisas novas. Então, me dediquei muito nisso. E aí ele me deu a oportunidade.
ele me deu um desafio. Ele falou, então tu vai para o Chile e vai descobrir por que o nosso negócio lá não está evoluindo como deveria estar evoluindo. E aí, né, um pouco do que eu estava comentando com vocês também, eu acho que ter crescido no ambiente empreendedor facilitou aí eu saber me portar, eu entender algumas coisas que precisavam ser feitas. Então, às vezes, a gente ter bons exemplos ao nosso lado e buscar esses bons exemplos, às vezes a gente não tem tão próximo, é super importante, porque isso me permitiu, né, coragem para pleitear um cargo que eu não tinha ainda toda a capacidade de fato, porque eu não tinha experiência efetivamente naquilo, mas me deu a coragem que levou o Rui também a abrir essa porta e oportunidade e me permitir ir para fora. E tem 2 pontos que me chamam bastante atenção, que um deles é a questão da família, de respirar esse ambiente, porque querendo ou não, tu acaba pegando na conversa da mesa alguma questão, algum comportamento, alguma questão que ocorre no empreendedorismo, né? E também um outro ponto é essa questão de atitude, que tem que ter atitude. Você viu uma oportunidade, abriu a vaga, eu quero, eu vou. E isso tá acima de muita coisa. Né? Exatamente. Então, assim, por ter crescido nesse meio, como tu falou, eu aprendi muito sobre como me comportar, como entender negócio, até atitude de negócio, né? E ali, claro, o Rui da família Rez Souza abriu essa oportunidade. Eu fui para o Chile, eu passei mais de 20 dias. Eu lembro até hoje que eu não tinha nenhum terno que me servia, então eu tive que comprar um terno. O Chile é um país, eu estudei o Chile, entender como que é a cultura chilena, como são os negócios, estudei todo o histórico da empresa, com quem a empresa tinha feito relação comercial nos últimos, sei lá, 5, 10 anos. O importante de se preparar, chegar numa situação nova, fora da zona de conforto, se preparar. Né? Muito interessante. E aí eu visitei cada uma das lojas que já tinham vendido, cada um dos antigos distribuidores e parceiros, e fiz um diagnóstico. E voltei, então, depois com uma visão do que poderia ser feito. E aí eu ganhei essa posição, esse cargo, e comecei a atuar no mercado internacional da Dudalina. E de lá, daí eu passei por diversas empresas nessa área. Citando então, algumas principais e os países, por exemplo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em mais de 30 países, fazer 30 negócios. 30 países? 33, cara. Mais ou menos. Principalmente no começo foi a América Latina, né, pela Dudalina. Depois eu trabalhei por uma empresa alemã no Brasil. Ajudei a entrada dela aqui. Aí trabalhei também para a empresa, para a Hering, também no mercado internacional. Também mais foco América Central, América Latina em geral, né, e América do Sul. Depois eu tive a oportunidade de empreender, trazendo uma empresa da Europa para o Brasil, também sozinho. Fui para lá, bati na porta da empresa lá na Antuérpia e pedi a oportunidade para trazer eles para o Brasil. Eu não tinha o dinheiro, não tinha o recurso todo para poder fazer essa frente com o que eles precisavam, mas eu tinha um plano e uma visão de como executar o plano. E eu fui até lá e eu ganhei essa oportunidade, né, daí de trazer eles para o Brasil. Na época até tive que aprender a montar site e-commerce para tentar montar um e-commerce para o produto, que era na área de relógios e óculos. Então acabei montando um e-commerce para poder vender. Nessa época eu me mudei para São Paulo. Daí lá de São Paulo eu trabalhei nessa empresa. Descobri o que é quase quebrar, né? Porque eu não tinha fluxo, tinha aprendido muito sobre controle de DRE, né? De gestão orçamentária e tudo mais nas empresas que eu passei. Eu era responsável pelo P&L, mas aí eu descobri o que é caixa, né? Então eu vendi muito sozinho, vendi alguns milhões, quase basicamente. Só que eu precisava ter um giro de estoque, né? A gente enfrentou a crise do governo Dilma, o dólar disparou, meu custo 2014, ficou caro, mais ou menos. Nessa época aí. E meu custo ficou caro e eu não tinha fôlego para enfrentar. E aí foi a primeira vez que eu quase basicamente quebrei. Caixa é rei do negócio. E aí esse é um ponto, que caixa é rei, e hoje a gente preserva muito isso dentro do nosso negócio atual. Então, aprender com os erros é bem importante, né? Melhor é poder aprender com o erro dos outros, né? Mas nessa época eu tive também boas pessoas que acreditaram em mim, me ajudaram a viabilizar esse negócio, né? Mas eventualmente não chegou o momento que eu tive que parar, porque eu não ia conseguir continuar sozinho com o fôlego financeiro que eu tinha na época. E até antes de a gente continuar, olha quanta história, quanta coisa tem aqui, quanta a jornada, né? Ela teve muito aprendizado até antes mesmo de empreender. Então, não foi de novo, mas sim foi aprendendo até essa questão, né? E tem algum ponto que você sugere ou indica para quem talvez esteja assistindo e gostaria, não sabe por como começar uma carreira um pouco mais robusta para ter uma oportunidade, de repente, uma empresa maior que está tentando, ou até mesmo, a gente vai chegar ainda na parte da empresa, mas nesse primeiro ciclo de buscar experiência no mercado antes? Boa. Eu acho que o importante é cercar de boas pessoas, assim, eu estava te comentando antes, né? Acho que
a maior parte do que eu aprendi com outras pessoas, né? Sejam mestres, né, professores, executivos, empreendedores. Então, se cercar de boas pessoas. Se você almeja um dia ser alguém, se cercar de pessoas que você admira e que já estão naquele papel, acho que isso ajuda muito, né? E ter coragem realmente para pedir, né, e falar, né, pedir oportunidade, atitude, se preparar, né, para quando essa atitude que tu for fazer, de fato, abra uma porta, uma oportunidade, você tenha o mínimo de preparo para poder não desperdiçar essa chance. E de fato até estudar, né? Exato, estudar é muito importante. Eu tenho uma carreira, vamos dizer, acadêmica e profissional não muito linear, né? Eu fui fazer uma faculdade, tive que trancar, voltei para Santa Catarina, ajudei meu pai numa transição no negócio que ele estava vivendo dele. Aí comecei minha carreira profissional, né, de fato fora. Trabalhei em várias empresas e segmentos diferentes. Então isso, para quem está empreendendo, na minha humilde opinião, existem muitos fundamentos que se repetem em todos os negócios. Então, independente do setor, e aí você pode sim se dedicar a aprender o setor. Eu não entendia nada de tecido. O Rui era um mestre, meu chefe, então eu aprendi com ele, aprendi com outras pessoas e consegui vender muito bem a Dudalina em muitos países. Depois fui trabalhar numa empresa de bebidas que eu não entendia nada, mesma coisa, estudei, me preparei, fui entender e fazer acontecer. E assim foi indo, né? Dessa empresa que eu quase quebrei, surgiu uma oportunidade. Acho que pouca gente sabe até, na realidade eu fiz uma coisa que... eu estava em São Paulo, sozinho, trabalhando com essa minha empresa, e eu estava com pouca condição financeira, e também não queria ficar pedindo ajuda para ninguém. Eu fui fazer entrevista para ser garçom à noite, para trabalhar num restaurante chamado Spot, em São Paulo, que é um restaurante bem elegante, que era conhecido porque pessoas de alto nível frequentavam, e pessoas de alto nível também trabalhavam lá, era um negócio de estudantes, etc. Então, pensei, bom, eu estou precisando me manter, vou lá. E fui. E aí, no dia que eu fui lá fazer essa entrevista, o pessoal não acreditou quando viu meu currículo, que eu tinha passado em um monte de lugares. Mas eu estava precisando urgentemente querer manter minha empresa viva, né? Não queria quebrar, não queria... E aí fui arranjar um jeito. E aí, nesse momento, no dia seguinte, eu recebi uma ligação de uma headhunter para uma posição na Havaianas, para tocar uma parte internacional da Havaianas. Eu não sabia qual era ainda. E quando eu cheguei lá, era para tocar o Sudeste da Ásia. Uma área que eu nunca tinha ido, viajado para lá nem a passeio, não entendia nada daquela região. Eu topei, pesquisei aquela região, fui para lá, fiz um processo grande de aprendizado e entendimento, que eram diversos países, né? Diversas culturas, diversas estratégias diferentes. Em um país a marca era forte, outro lá era fraca, e aí eu tinha que fazer multi-estratégias, que sempre foi isso que eu fiz. E aí, tu vê, né? Quase para não deixar o negócio quebrar, eu fui fazer o que precisava ser feito. Eu acho que isso é importante a gente entender na vida, que é se lamentar não ajuda ninguém. Nada. E eu vejo esse ano, inclusive... E esperar a ajuda dos outros, em geral, não é o que deve ser feito. Você tem que tentar por si mesmo. Se vier ajuda, maravilhoso, né? Mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito. E aí, naquela época, eu tive essa oportunidade, peguei ela, acabou que a empresa eu passei para frente, né? Enfim. E aí voltei a carreira de executivo, empreendedor executivo, né? E esse foi o caminho que me levou para a IAC. Depois posso contar um pouco mais. Que legal. E um ponto de inflexão, assim, que eu sempre trago de análise, né? Talvez foi esse da empresa quase quebrar. Ou teve algum outro ponto de inflexão que foi o ponto de virada de chave que você teve um grande crescimento, assim, um crescimento exponencial? Ou foi depois? Qual momento da sua vida, assim, você percebeu aqui foi a virada de chave? Teve algum que marcou? Eu acho que tiveram vários, né? Na minha opinião. Acho que não é um só, foram vários gatilhos. Aquela época que eu fui para a faculdade lá, tive que trancar, ajudar aqui. O gatilho foi, cara, eu tenho que fazer por mim mesmo. Fui fazer entrevista na Bosch. Também não conhecia o que era controladoria, naquela época quase ninguém conhecia. Estudei o que era controladoria, fui para a entrevista preparado. Acho que esse foi o primeiro gatilho ali de, tenho que me preparar para aquilo que eu vou enfrentar. Depois teve quando eu fui trabalhar no mercado internacional, assim, ver que, meu Deus, eu sou capaz realmente de fazer algo e impactar o mundo. Quando eu quase quebrei, acho que ali foi um ponto de flexão de dizer, eu preciso estar mais bem preparado para dar esse salto. Acho que esse era um ponto, preciso ter caixa, preciso ter uma estrutura. Também ali tive o aprendizado de tentar trabalhar com dinheiro de cliente, né, que depois eu também consegui botar em prática.
Mas tive vários momentos de altos e baixos, assim, não foi nada linear. No final as pessoas olham, às vezes, ó, o Celso saiu, agora aconteceu o exame, divulgou uma parte da nossa história, um monte de gente, nossa, o Celso tá... Não, o cara teve sucesso. Eu tive um monte de momentos ruins na minha vida, né? Profissional e de empreendedor, né? Até a gente brinca que quando foi sorte, mas na verdade a sorte é todo esse trabalho, né? Exato. Boa, eu recebi na época da Dudalina, meus primeiros líderes foram bem decisivos na minha carreira, isso é importante também. Quando a gente é jovem, a gente precisa de bons mentores, bons exemplos. Eu já tinha em casa bons exemplos, muito bons, meu avô, cara fora de série, meu pai, cara muito bom. Agora, depois eu tive ali na Bosch, então eu tô Fernando Tourinho. Na Dudalina teve o Wilton Tarnowski e depois o Rui. Principalmente o Wilton me deu um livro que chamava A Boa Sorte. Esse livro conta um pouco sobre a história da sorte. Depois, para quem quiser ler e tal, não vou contar muito aqui, mas no final ele mostra sobre isso, que você tem que construir as condições para que a sorte floresça na tua vida. Senão ela não vai florescer. Às vezes pode passar do teu lado. Não é acaso, entende? Não chega nem a enxergar essa oportunidade. Às vezes ela passa do lado e não... A gente tem que estar preparado, tem que criar as condições para que a sorte aconteça. E um ponto que também me chamou a atenção foi que você falou que ciclos se repetem nas empresas e tem algum ponto em comum que você enxerga que toda empresa é muito vital, além do caixa que a gente já falou? Algum outro ponto que você vê realmente é muito importante? Acho que a coisa mais importante é entender o cliente, o mercado, o usuário. Questão de dor? Exatamente, a dor. Que dor que ele tem? Observar, entender como ele faz as coisas. Na Dudalina, por exemplo, a gente tinha uma dor que era não vender bem. Eu fui até lá, fui até a ponta, em vários países, entender como o cliente comprava na loja, como o vendedor vendia, porque a marca não era conhecida. Então, por que o cliente não procura a marca? O vendedor ele não oferecia a Dudalina, porque ele quer vender, então ele não vai vender um produto que é complexo de vender. Então, a gente precisou ensinar para o vendedor os atributos daquele produto para que o usuário, o cliente final, pudesse perceber aqueles atributos como superiores, de fato, às marcas que ele já conhecia. Então, entender toda a cadeia do negócio é importante. Porque a cadeia ela é formada por onde o dinheiro flui, né, onde as atividades são feitas, e aí você entendendo bem a dor do cliente, as atividades, as jornadas dele, fica mais fácil de você desenhar uma solução que melhore aquele processo, aquela vida dele, gere valor e te permita daí não só gerar valor para o cliente, mas o que gera valor permite você capturar valor para o teu negócio. Muito bom. Isso vale para todo negócio, né? Exatamente. E então, depois desse ciclo de aprendizado, né, nessa jornada toda de empresas, quando é que surgiu e como é que foi a história da Syncer? Boa. A história da Syncer começa bem antes. Nessa época que eu saí da minha empresa, fui trabalhar na Havaianas, eu fui ser responsável dos negócios no Sudeste da Ásia. E aí é Singapura, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietnã. E em Singapura a gente tinha um distribuidor, que é um cara que trabalhou no eBay, um cara voltado à tecnologia. E ele queria muito implementar tecnologia dentro das lojas. Eu sempre fui um cara que eu ia nas lojas, observava o comportamento humano. Então eu ia classificava as lojas por A, B, C, D, por várias características que eu definia, né? E aí eu entendia o comportamento humano dentro das lojas e criava estratégias de negócio para melhorar as vendas. Por exemplo, nas lojas eu percebia que o usuário olhava um chinelo, provava, mas não ia para o caixa. E era uma sequência muito grande, em várias lojas se repetia. Aí ficou meio óbvio para mim que tem alguma coisa com o pricing. Tem desejo, tem interesse, a pessoa gosta, mas ela não fecha. Aí eu fiz um teste. Mandei tirar os preços, mudar de 14, eu acho que era, para $12, se eu não me engano. E as vendas aumentaram naquelas lojas, sem divulgar que é uma promoção. Então tinha um interesse de compra, mas o preço não batia. Por que eu estou te falando isso? Porque daí esse distribuidor tinha o interesse de implementar um sistema de visão computacional para entender o comportamento humano nas lojas em escala. Aquilo que eu fazia, que ele fazia, que é olhar, observar, entender, né, a barriga do dono no balcão, né, aquela coisa. Queria criar isso em um sistema. Assim como é feito em e-commerce, né? E-commerce tudo tem ali os pixels, análise, você sabe total. Tudo que a pessoa sabe, da onde ela veio, por onde ela entrou, por que ela olhou, né? Na loja física, não. E aí naquela época a Havaianas não quis olhar muito o projeto, mas o distribuidor investiu e fez. E eu vivenciei isso. Aí eu descobri o que é IA. Isso foi em 2016. 2018. Então ali foi um choque para mim. Falei, se isso funcionar, vai mudar muito o mundo. Porque dependia da disciplina de humanos olhando aquilo, aquelas dinâmicas, para daí criar estratégia. E isso não escala. Então, eu vivenciei isso, o processo funcionou até certa parte, mas o CAPEX, OPEX muito caro, sistemas de IA
eu estava te comentando antes, né? A inteligência está muito focada no plano da imagem e o mundo físico é 3D. E aí isso me instigou muito, assim, me motivou a estudar IA. Eu comecei a estudar um pouco isso. O que me levou a reencontrar o Luiz Fernando, que também é aqui de Timbó, Luiz Fernando Heidrich, Duarte. Ele é um cara que estudou comigo, né? A gente se conhece há mais de 30 anos. Ele já programa, né, desde os 6 anos de idade. Nasceu então, assim, programando. Exato, é um prodígio, Legal, né? Um cara muito inteligente, um cara fora da curva. E ele me abordou porque ele tinha saído da empresa dele, tinha vendido a parte dele, ele estava estudando neurociência e como aplicar a neurociência para a computação e conectar o ambiente físico ao ambiente digital. E aí juntou, né, a dor de um com a capacidade tecnológica do outro. Ele já tinha fundado a empresa que chamava WebFi, justamente de web e físico, para conectar os dois mundos. E aí ele me falou sobre a visão dele de como solucionar essa dor e me chamou para colaborar com ele. Primeiro, antes da gente se tornar sócio, a gente colaborou em 2 projetos de consultoria juntos, porque por mais que a gente se conhecia há muito tempo, era amigo, etc., né, a gente não sabia se ia funcionar, da dinâmica. Então a gente testou isso antes de virar sócio. A gente colaborou nos projetos, viu que a gente combinava bem, e aí decidimos mergulhar com tudo, na época com o objetivo de conectar o mundo físico ao mundo digital. E aí, como que a gente foi para Thinker, que é hoje o nosso nome? A gente pivotou, né? A gente começou como WebFi, querendo criar um motor de IA física. A gente ia atender vários setores, a gente chegou a vir falar aqui com a Miller, falando com outras indústrias que poderiam ter esse interesse para mapear a dor. E uma das primeiras pessoas que a gente falou é o Alberto Martinez, ele é espanhol, o pai dele é mestre de obras lá na Espanha, ele foi servente de pedreiro, técnico de edificação, gestor de obra, hoje ele é diretor de investimentos em obras desse grupo espanhol, então ele sabe tudo desse setor e ele falou, Celso, eu tenho essa dor na obra, eu preciso de informação do ambiente físico e eu não confio, então eu vou visitar o canteiro ainda hoje para ver se o que foi feito mesmo está certo e eu posso liberar pagamento, enfim, dinheiro para a obra. E eu falei, opa, tem uma dor grande aqui. Por coincidência, uma pessoa que eu conheço também há muito tempo me chamou para conversar, por um projeto que ele estava investindo e queria me convidar, e eu falei que eu estava com a minha empresa. Ele daí gostou da visão, ele é um investidor de venture capital, né? Ele falou, eu vou te levar numa empresa de tecnologia para construção civil, conversa lá com os caras, vê se tem tração. E aí foi isso que a gente fez. A gente não tinha grana de investidor, ninguém queria ouvir falar de IA naquele momento, 2020 ali. Aí a gente foi e conseguiu dinheiro de cliente, que é o melhor dinheiro que o empreendedor pode conseguir. Uma porque não toma teu equity, né, mas principalmente porque ele comprova a dor. Ele comprova que existe a dor e que a tua visão de como você vai solucionar aquela dor, de fato, faz sentido. Então essa é a principal comprovação quando você vai buscar dinheiro de cliente. E a gente conseguiu, uma empresa que tem décadas de tecnologia para a construção civil. Eles piraram quando viram que a gente estava, a nossa visão, a tecnologia, o que a gente poderia fazer, se interessaram, se tornaram nossos clientes. E aí a gente, startup pequena, a gente decidiu focar ali nesse projeto com eles, atendemos eles, fizemos uma POC, demonstramos que tem uma dificuldade no nosso caso, que é que a tecnologia que a gente faz não estava pronta. Então a gente trabalha muito com pesquisa e desenvolvimento científico de fato. Então o nosso primeiro contrato, inclusive, foi com uma universidade, com a Univale, onde a gente criou uma colaboração técnico-científica para pesquisa. Depois também foi com esse cliente, e aí a gente foi avançando. Aí eu fui ser sombra no canteiro de obra, então eu fui acompanhar pedreiro trabalhando na obra, fui acompanhar o fiscal do banco que fiscaliza a obra, fui acompanhar o fiscal de fundo, o engenheiro que controla a obra, o gestor da obra, para de fato vivenciar a dor como sombra ali, sabe, junto na atividade, e entender como que aquele dado do ambiente físico do canteiro poderia transformar, né, em dado digital e ajudar o setor inteiro, né? Então esse foi assim que a gente chegou ali, e a gente decidiu, depois que a gente vê que a dor é grande, foi inevitável, o problema é complexo também, que a gente gosta de coisa difícil, não teve como não olhar, e aí a gente decidiu largar a questão de WebFi e focar em Thinker para desenvolver uma solução que sincronizasse o canteiro de obra com o escritório, né, trazendo informação confiável. Então, qual que é a dor que a gente resolve, né? Hoje, na construção civil, existe um processo conhecido como validação do avanço físico, que é a medição, né, a medição do avanço. Quem que faz isso? O dono da obra,
ele faz isso para controlar a produtividade dele. O banco que financia para a obra também faz, porque ele não confia no relatório que a obra manda, então ele manda um fiscal. O empreiteiro que presta serviço também faz, né? E o incorporador, inclusive, faz 2 vezes, porque ele valida para controlar o planejamento, a produtividade, e também para poder saber o que ele vai pagar por empreiteiro. Então é feito o processo de medição. Hoje esse processo é manual, subjetivo, né? Depende completamente de humanos, é feito em relatórios soltos, né? Que não são conectados. Ninguém confia em ninguém. Então esse gap de confiança entre todo mundo é o que a gente está resolvendo. A Syncer, ela é uma IA que funciona como um engenheiro, que conhece todo o projeto, tudo que está sendo projetado para ser construído, e quando ela encontra a obra, né, no aplicativo da Syncer, ela consegue saber onde ela está no canteiro, diferenciar uma parede da outra, então ela sabe se a parede é do banheiro, se é do quarto. Ela analisa o que foi construído, compara automaticamente com o projeto e valida. E diz, essa parede está feita e ela está nesse estado, ela está no reboco, ela está pintada ou não. Com isso, o que a gente quer? A gente diminui a falta, né? A gente diminui a desconfiança entre todos os envolvidos no canteiro, consegue acelerar a informação do canteiro para os gestores e principalmente também para os fluxos financeiros, né? Então a gente transforma cada metro construído em uma evidência confiável e acionável. Isso vai ajudar a acelerar o processo de liberação de crédito do banco para a obra e a liberação de pagamento da obra para o prestador de serviço. Esse é o nosso objetivo com a Syncer hoje. Então, como que funciona, né? O cliente ele passa para a gente os projetos em BIM, né, que é o projeto 3D. A gente treina a IA para aquele projeto. A IA se torna especialista no projeto. E aí qualquer pessoa autorizada pelo cliente, pelo incorporador, navega com o smartphone, com o aplicativo, e a IA automaticamente vai vendo o que foi construído, comparando com o que deveria ter sido construído, validando. E assim a pessoa sabe se o que foi construído está certo, está errado, diminuindo o retrabalho, o desperdício e aumentando a confiança na informação também. E eu fiquei sabendo que essa história toda gerou alguns prêmios e reconhecimentos já, bem interessantes por sinal. Quais que foram? Legal. Então essa jornada tem sido bem intensa em pesquisa, desenvolvimento, e a gente foi recentemente um artigo, né, científico, desenvolvido por pessoas da nossa equipe, pelo Luiz, pela empresa em conjunto. Foi aprovado no IEE, né, que é o maior instituto de engenharia do mundo, e eles têm uma revista que é aberta ao público, qualquer pessoa pode ler, que é a Access. A gente submeteu o artigo, foi divulgado lá, analisado pelos pares ao redor do mundo e foi aceito como um artigo científico de alta qualidade. Então teve o IEE Access, recentemente também teve um evento global, onde também um outro paper, um outro artigo de pesquisa científica foi aprovado, que é o do IEE também, que é um evento global. A gente também recebeu o prêmio como ano passado pela maior entidade do setor imobiliário na América Latina, que é o Secov, né, lá em São Paulo, como a startup de construção civil, de tecnologia para construção civil mais promissora da América Latina. Também recebemos um prêmio que nos levou aí a apresentar, né, a nossa tecnologia em Harvard e no MIT ano passado. Isso foi uma experiência fantástica. A gente foi reconhecido pelo impacto que a gente pode criar tanto no Brasil quanto no mundo, tanto no ponto de vista de negócio como social, né? E que mais? Acho que como prêmios foram esses dois. MIT? Somente. Esse prêmio que foi em Harvard e no MIT, a gente pôde apresentar no palco do MIT a nossa tecnologia e nos aproximou às universidades de lá. A gente foi convidado também para escrever um case para submeter para o MIT. Então a gente ficou bem empolgado. E nessa mesma viagem, que oportunidade que a gente foi para lá, o próprio embaixador Santiago Mourão, né, que é o embaixador lá no consulado de Boston, nos Estados Unidos, nos convidou e nos homenageou também pelo empreendedorismo, pelo trabalho que a gente está fazendo. Parabéns pela história e pelos prêmios aí, porque eu imagino não, tenho a certeza de que não foi fácil, né? É uma jornada longa, muita gente olha, foi sorte, não foi, que nem a gente comentou antes. Exato. E o que você atribui como sucesso disso? Foi a formulação? Foi qual que pode ser digamos assim, o sucesso do negócio? É um conjunto de fatores, assim, sabe? Nunca é uma única coisa, né? Conjunto de fatores, pessoas, né? Eu sempre falo que nós somos, hoje, a soma de todas as experiências e pessoas com quem a gente conviveu. Aquilo que a gente aprendeu de tudo isso é o que a gente é hoje. O negócio não é diferente, né? O negócio é um ser vivo, né? Que está sempre evoluindo. Então, tudo que a gente passou, as dificuldades que a gente passou antes do negócio, depois na fundação do negócio, na pivotagem, os colaboradores que passaram
por nós, que nos ajudaram a avançar, os clientes, as primeiras pessoas que acreditaram, os investidores. Acho que tudo isso foi componente, assim. E daí falando mais sobre o Luiz e eu, meu sócio, acho que a gente é complementar e o que nos leva a ter sucesso no que a gente faz é que a gente busca dar o melhor naquilo que a gente faz. Nem sempre a gente consegue, né? Óbvio. Mas a gente viu um desafio complexo e a gente brinca que a gente não está aqui porque é fácil nesse negócio, é porque ele é difícil. E aí poucas pessoas vão querer fazer o que é difícil. E acho que é isso tudo que, essa combinação de fatores de pessoas que nos ajudaram, apoiaram trabalhando, investindo, acreditando, e também a nossa capacidade e dedicação, né, os estudos que a gente fez no passado, todas as experiências, nos levaram até esse momento aqui. Sabe? Algum aprendizado do Vale do Silício? Boa. Uma que não desistam na primeira, porque eu já tinha me inscrito para esse prêmio 2 vezes antes e não ganhei. E nessa última que eu ganhei, eu me inscrevi nos últimos minutos, porque eu quase desisti. Eu falei, não, eu não vou me inscrever de novo e tal. Perdi já 2 vezes, não ganhei e achava que merecia. E na terceira eu consegui. Então, não desistam, essa é a primeira coisa. Vale do Silício parece algo longe, não é, às vezes. A gente foi, claro, para Boston, mas depois a gente acabou também convidado para o Vale do Silício. E eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei na Amazon, que é uma empresa americana de alta tecnologia, enfim, de aprender uma série de metodologias. E lá também eu conheci o Marty Cagan, né? Conheci sobre o Marty Cagan, que é um cara do Silicon Valley Product Group, que é um blog, todo mundo pode acessar, tem um monte de conteúdo gratuito sobre como desenvolver empresas baseadas em modelo operacional de produto, né? E tecnologia. E aí lá ele tem vários livros também, e um framework dele que eu acho muito legal, um método, um workflow antes de você escalar um produto, antes de você ter um produto até, você tem que entender se ele dilui os riscos. Você tem que diluir os riscos, na realidade, do teu negócio, antes de ter um negócio, antes de ter um produto. E o que a gente fez, né? Muita gente achou a gente maluco, né? Mas a gente pegou e, entendendo toda a dor, tendo sido sombra, sabendo o que a gente poderia construir, a gente foi lá e fez um site, fingiu que o produto estava pronto, e eu cavei uma oportunidade para poder participar de um evento grande de construção civil, onde eu consegui falar no palco principal, eu nem imaginava que ia ser. E lá no palco principal a gente tinha um teste, que era uma parte da tecnologia, uma parte era a visão, e a gente mostrou lá e a gente teve leads em mais de 15 países. Olha só. Nem tinha o produto ainda. Então isso demonstrou o quê? Poxa, tem demanda, tem algo as pessoas querem isso. E aí sim vale a pena tu te dedicar para resolver. Depois você vai mitigar os outros riscos, né? Então o risco de negócio, o risco de tecnológico, é um dos principais. Então é viável fazer isso? Você tem que saber. Então testa a tecnologia e vê se é viável. Então isso eu aprendi nessas metodologias do Marty Cagan, depois a gente pode botar os livros ali. E outra antes também de você querer vender o produto para todo mundo, é importante você ter um grupo pequeno de consumidores referência. Por quê? Porque aí você pode interagir próximo com esses clientes, usuários, alvo, e aprender, testar e validar muito rápido, porque você está ali perto. Se você tiver 10 clientes, 50 clientes, você já não consegue mais. Agora, com poucos, você consegue. E isso nos permitiu avançar de uma forma mais consistente. E aí, quando a gente vai para a escala, a gente está escalando não o problema, a gente está escalando a solução. Que funciona já para 6 clientes que são referências, né? E que depois te dão autoridade como uma solução, porque vão estar lá no teu site como as soluções, os clientes que já usam a tua solução. Então valida com o mercado, né? Não pela imaginação. Tem até o benefício da prova social, acaba tendo. Exatamente. E a questão de vendas, então, você comentou um pouco dessa forma de outbound. Questão de marketing e vendas, que é o meu mundo, que conselhos que você pode deixar para o empreendedor que está começando? Quão importante é marketing e vendas? Boa. Bom, um negócio não existe se ele não gera valor, né, para alguém. E também se ele não consegue capturar valor, ou seja, vender, né? O marketing é a forma como a gente estuda aquele mercado e como a gente aplica as técnicas para conseguir atingir o mercado que a gente idealizou ou, enfim, pensou e testou às vezes antes, né? Então é super importante, acho que no negócio ele é tão essencial quanto a tecnologia e o produto em si. Não adianta você ter o melhor produto se você não conseguir vender, né? Então, assim, a gente fez alguns testes, digamos, de vendas. O primeiro foi esse negócio do site, porque no setor da construção civil, se vocês olharem sites das soluções que existem de tecnologia, você vai ver que ninguém vende online, praticamente.
Depende depois de um vendedor, tu vai lá, te cadastra, etc. É tudo um processo lento. E a gente quis provar que é possível, quando tu conhece muito bem o teu cliente, a dor e sabe a proposta de valor, tu estrutura isso muito bem, online, o cliente vai comprar, que foi o que aconteceu. Leads de 15 países entraram lá e quiseram comprar. Alguns entraram no trial, mas vários entraram já no pago Pro e no Enterprise, nos planos que a gente criou. Então, foi super legal te validar isso. Depois, hoje, o meu processo, né, é muito outbound. O que a gente fez? Como eu não estou com a tecnologia completamente pronta para escalar, eu precisava ter clientes que eu pudesse fazer aquele consumidor de referência. Então, o que eu fiz? Eu classifiquei o tipo de cliente que eu queria ter, então defini o seu ICP, né, o seu perfil de cliente ideal, é o primeiro ponto do marketing e vendas, na minha opinião. Então, eu sei qual é a dor, eu sei quem é o meu cliente ideal, eu consigo construir a proposta de valor para ele, e aí a gente pegou e classificou, né, que tipo de perfil de cliente eu quero dentro desse ICP, por que ele é importante? Criamos uma matriz e a gente foi atrás, batendo na porta. Alguns desses clientes que já tinham tentado comprar no site, né, e outros não, que eram os clientes que eu queria. Tipo, né, hoje a gente tem um cliente piloto que é a FG, Empreendimentos. A gente foi lá, conversou, todo um processo longo, super importante de compreensão do cliente, de compreensão deles do nosso momento, e assim como a gente fez com os outros clientes também. Então, hoje é um processo ainda meio artesanal, mas que eu acho super importante, porque antes de querer escalar um processo, você tem que confirmar e validar que ele funciona. Aí desenha muito bem ele, para daí você trazer mais gente para dentro e escalar. Fato. Então, nesse momento, só sou eu fazendo. Né? Senão, nosso marketing, até que entrar nas redes sociais, vão ver que a gente não tem praticamente marketing. Né? O nosso foco agora está em criar autoridade e um bom produto do negócio e principalmente uma boa solução. Porque depois não adianta eu fazer um marketing muito bom, atrair uma quantidade enorme de leads, do ICP ou não, e a hora que eles vão usar o produto não entrega aquele valor. Aí você tem a pior coisa do mundo, que é o churn. Exato. Que aí depois você tem um custo enorme para trazer esse cara de volta, e às vezes é melhor até desistir, abandonar, porque custa muito caro. Você é melhor focar em melhorar a tua solução, aprender com o teu cliente. E é isso que a gente tem nesse método do Martkega, né? Que você está tão próximo do cliente que você vai tendo feedback do que funciona, do que não funciona, e você pode ir ajustando enquanto a coisa está sendo construída, e não depois, que aí custa muito caro. E na rotina agora mudando até um pouco de assunto, na rotina do empreendedor, o que você imagina, além dessa questão de não desistir? Isso, alguma mensagem final, assim, que para quem está empreendendo, quem está tentando, que conselho que você deixa para o pessoal, assim, não desistir e ter a coragem de fato? Porque a gente está num momento muito desafiador, né? Será que agora é o momento para começar um negócio? Ou até melhor, um momento para não desistir? Eu vejo muitas pessoas, o ano tá ruim, o ano passado, política, acabam jogando muito a questão política, só que não existe nada para se fazer contra a política, né? Então tem alguma mensagem inspiradora que você gostaria de deixar, né? Eu não tenho nada pronto, assim, específico, mas o que eu posso falar é o que está passando na minha cabeça e no meu coração, de alguma forma, né? Eu passei por momentos bem difíceis, eu e o Luiz ali e tal, a gente brinca que a gente foi até o inferno, olhou para o diabo e falou aqui não, e a gente saiu e levantou. A gente quase quebrou, a gente teve que mandar todos os colaboradores embora também, em um momento nossa empresa, quando a gente estava pivotando, e isso foi bem difícil. A gente estava com filhos, mulher grávida, tanto ele quanto eu. Mais fácil era, vamos voltar para a carreira executiva, sei lá, né? Vamos tentar outra coisa, porque agora a gente está quase no fundo do poço, estamos olhando ali no horizonte, a gente tinha caixa para ou 6 meses de bancar os funcionários, ou desligar todo mundo e conseguir pagar todo mundo. Porque o risco era, daqui a 6 meses eu não consigo mandar todo mundo, eu ficava sem grana, não pagava nem a rescisão. E aí, tudo isso eu estou contando porque eu acho que é importante ter coragem, para empreender. Sem coragem não dá. Isso, como executivo, como empreendedor, não tem o momento certo. O momento certo é você identificou uma oportunidade, você viu que tem demanda por ela, você acha que tem capacidade, você acredita, né, que tem capacidade, você se junta de outras pessoas capazes para te ajudar, porque dificilmente uma pessoa só consegue resolver tudo, ainda que hoje com IA, com outras coisas, pode ter facilidade para testar. Mas então, assim, coragem, não desistir, não esperar o momento ideal. O momento ideal não existe. Não existe. Crise sempre vai ter. Estava falando aqui para vocês, meu avô era empreendedor e tal, etc. Ele sempre falava em crise, agora tem crise disso, crise daquilo. E é isso. As coisas acontecem. O mais importante, se você tiver uma visão, algo que você pode fazer, solucionar,
dor de pessoas e capturar valor com isso, você vai fazer independente do governo. O governo está ali atrapalhando em algumas coisas, ajudando em outras, né? Por exemplo, nós aqui, a gente ganhou recursos, né? Governo independente de Bolsonaro ou Lula, tá? Na época do Bolsonaro a gente ganhou a CNPq, na época do Lula agora a gente ganhou de novo. São recursos de subvenção, que tem muito para empreendedores, startups, empresas de tecnologia. Então, usa o melhor que tu pode da circunstância que tu tem. E tenha coragem para fazer acontecer. Se cerque de boas pessoas, traga boas pessoas para dentro, onde tu consegue trazer missionários para te ajudar na missão que tu tem de resolver aquele problema. Acho que é por aí, se não tem uma frase de efeito. Muito bom, foi muito melhor que uma frase, foi com certeza algo que construiu. Então, muito obrigado por ter compartilhado com o Empreenda SC essa história. As mídias sociais vão estar na descrição aqui também. Então, muito obrigado. Legal, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado aí a todos vocês aí também.